versos de 11 a 13. Evangelho de João, capítulo 11, capítulo 1, verso 11, até o versículo 13. Uma vida modelada por receber. Uma vida modelada por receber. Diz o texto: veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ore comigo. Pai, obrigado por tua palavra. Ela encontre lugar no nosso coração nessa noite. Todos nós estamos aqui, ó Deus, atentos, sim, muito expectativa em te ouvir. Por isso, faça a tua obra em nossas vidas nessa noite. É o que desejamos ouvir, aplicar tua palavra, sair daqui plenamente abençoado pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma vida modelada por receber. Isso é uma forma de você pensar a vida. Isso é uma forma de você enxergar a vida. Isso é uma forma de você viver a sua vida. Essa é uma mentalidade que você precisa desenvolver. Uma vida modelada por receber. Isso tem a ver com a maneira que você enxerga. Tem a ver com a sua mente. E a nossa mente ela é tão importante que Deus acha ela muito valiosa ao ponto de dizer que a gente precisa renovar a nossa mente. Veja como o que nós pensamos, o que nós acreditamos é importante ao ponto de Deus falar assim, tem muitas coisas na nossa vida que não é possível renovar. Mas Ele diz assim, vocês precisam ter uma mente renovada. O que é uma mente renovada? Uma mente renovada é uma mente engajada no raciocínio das coisas de Deus. Uma mente renovada é uma mente que sempre busca uma percepção do divino, sempre busca uma percepção dos milagres, dos cuidados de Deus. Eu posso dizer para você que uma mente não renovada, ela está em constante guerra com Deus. Uma mente não renovada, ela está em constante guerra com Deus. Não é simplesmente você mudar o que você pensa. É mudar como você pensa. Não é você tirar um conteúdo e colocar outro. Mas é você passar a enxergar a vida a partir daquele novo conteúdo. É mudar como eu penso. Eu gosto muito do Bill Johnson. E em um dos livros dele, ele diz assim, saber receber é a competência número 1 de quem tem acesso aos recursos do reino de Deus. Saber receber é a competência número 1 de quem tem acesso aos recursos do reino de Deus. Tudo que Deus tem para esse mundo, tudo que Deus tem para nós, exige de nós, depende de nós, essa capacidade de a gente receber. Tudo que Deus tem disponível para você, depende desse exercício seu, de desenvolver uma mentalidade recebedora. Nós temos que fazer esse esforço de aprender a receber. Nós temos coisas que, da parte de Deus, do reino dos céus, que são acessíveis, que estão disponíveis. Por isso, eu e você, a gente precisa desenvolver essa capacidade, isto é, essa competência de receber. Temos que nos esforçar para receber da parte de Deus. Esse texto que nós lemos diz, veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem sabe receber, olha o texto diz. O texto diz que quem sabe receber se torna um filho de Deus. Isso aqui já é algo que assim, aumenta da minha cabeça. Sabe? Quem sabe receber se torna filho de Deus. Veja que Jesus está falando assim, não é aquele que fica lutando, não é aquele que fica se esforçando, é aquele que sabe receber. Aprender a receber é uma das coisas mais importantes que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Observe o seguinte, nós nascemos
com o nosso cérebro construído para receber. O bebê, ele nasce já com essa expectativa, com esse entendimento: eu preciso receber do cuidado, do alimento, da proteção. Há uma expectativa mental da criança de receber. Algo virá para suprir a sua necessidade. Ele chora, ele esperneia, ele faz isso, ele faz aquilo, mas ele sabe que se ele fizer isso, alguém vai chegar e vai socorrer. É interessante que a nossa primeira infância, que vai ali de 0 até 3 anos, a nossa segunda infância, de 3 até 6, algumas pessoas compreendem esse momento de forma diferente, mas apenas aqui é um exemplo. O fato é que nossa primeira infância, nossa segunda infância, nós nos sentimos merecedores de todas as coisas. Converse com uma criança, para ver uma criança. A criança, ela sente que ela é merecedora. Então, se ela vê um brinquedinho na mão de outra criança, ela vai lá tomar o brinquedo da criança. Por quê? Porque ela sente merecedora daquilo que o outro tem. Se ela, assim, vê um negócio e fala assim: eu quero papai, eu quero mamãe, porque ela tem esse entendimento de que ela é merecedora daquilo. O fato é que a gente vai crescendo, e à medida que a gente vai crescendo, nós vamos perdendo essa capacidade de entender que nós precisamos desenvolver essa mentalidade de uma pessoa recebedora. Sim, lógico, à medida que a gente vai crescendo também, a gente tem que ir calibrando isso, porque a vida não gira em torno da gente, né? Não é toda a nossa vontade que precisa ser atendida. Quem não consegue fazer essa transição ou essa calibração bem feita, se torna um psicopata. Mas a grande maioria de nós conseguimos fazer essa transição. E muitos de nós, a gente vai perdendo essa capacidade. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo essa capacidade de receber. E por que receber é tão importante? Por 2 motivos. Primeiro, porque é o caráter de Deus. O caráter de Deus é um caráter doador. Por natureza, Deus dá, Deus doa. Veja João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você vê, por exemplo, o Salmo 127, 2, diz que é inútil você acordar de madrugada, dormir tarde, comer o pão das dores, porque aos seus amados Deus dá. O caráter de Deus é um caráter doador, Deus está disponível para dar. Tiago capítulo 1, versículo 7 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, é uma doação. Se tem alguma coisa que está acontecendo boa na sua vida, isso é obra de Deus, é Deus que está te dando. Mateus 7,11 diz assim: se vós, pois, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens a todos que o pedirem. O caráter de Deus é doador, a natureza de Deus é doadora. Romanos 8:32 diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Esse é o caráter de Deus. Nós precisamos desenvolver essa habilidade de ser um recebedor, porque Deus, o seu caráter, ele é um caráter doador. Todos os dias tem coisa disponível para você. Todos os dias existe um direcionamento disponível para você. Todos os dias existe algo do céu despendido para te abençoar. Todos os dias você tem coisas para você acessar da parte do céu. Por quê? Porque o caráter de Deus é um caráter doador. Por que é importante receber? Segundo motivo, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de 2 pessoas que se amam. Quando você vai ouvir teologia sistemática diz que Deus é uma pessoa. Nós nos relacionamos com uma pessoa. É um relacionamento entre 2 pessoas que se amam. Então você pode acordar de manhã e dizer assim: Deus, o que eu posso dar para você hoje para demonstrar o meu amor? E Deus, o que o Senhor pode dar para mim hoje demonstrando o seu amor por mim? Você pode fazer esse exercício. Preste atenção. Quando nos sentimos solitários, provavelmente, é a nossa incapacidade de receber o amor disponível de Deus. Aí quando você está naqueles dias de bad, fala assim: ninguém liga para mim, ninguém se importa de mim, ninguém gosta de mim. Primeira pessoa a gostar de você é Deus. Você jamais deveria se sentir sozinho. Quando você se sente sozinho, é porque você está demonstrando uma incapacidade de receber o amor disponível que Deus tem para você. Quando
a gente se sente sem força. Essa é a nossa incapacidade de receber poder e força que vem dos céus. Quando nós nos sentimos assim, sem sentido de vida, isso tem a ver com a nossa incapacidade de receber o propósito que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Você imagina disso, né? Deus criou você, Deus colocou você nessa terra e franqueou a você um sentido de vida. Quando você, por exemplo, se sente ansioso, é a nossa incapacidade de receber a dádiva da paz. A paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Entende? Então, existem recursos, existem oportunidades, existem benefícios, todos os dias, Deus quer dar algo para você. É como diz o texto, suas misericórdias são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade, quer dizer que não falta nenhum dia. Deus dá tudo o que você precisa. Então, Deus, nesse exato momento, está dando acesso para você. A única coisa que você tem que falar para Deus é dizer, Deus, eu estou recebendo, Pai, eu estou recebendo, Senhor. O fato é que muita gente não recebe, e não recebe porque tem o comportamento dos convidados de Lucas capítulo 14, quando aquele pai preparou aquele banquete, e falou assim, vai convidar os meus amigos, os traga aqui, e os servos foram levar os convites, e para cada pessoa convidada, cada um deu uma desculpa. Muitos de nós damos desculpas para não receber de Deus. Irmãos, a gente pensa que essa temática é uma temática simples, mas não é. Às vezes não é uma escolha que você faz assim, de forma racional. Às vezes é inconsciente. Você não se torna uma pessoa recebedora das coisas que você tem nos reinos de Deus, por palavras que você recebeu, por ensinamentos que você recebeu, por coisas que você colocou na sua mente e agora você começa a dar desculpas. Como os convidados aqui deram desculpa, falaram, meu filho casou, eu preciso estar na festa, olha, eu comprei uma junta de bois, eu preciso ir lá testar. Muitas desculpas, 1000 desculpas, desculpas. Quem foi que sentou na mesa do pai que fez a festa para o filho? Não foi quem foi convidado. Foi aquele que, assim, eu estou sendo convidado, então eu vou. É o que recebeu o convite. Nós precisamos desenvolver essa atitude de recebedor. Recebedor. A Bíblia diz aqui em Atos, capítulo 3, que Pedro e João, eles estavam indo para o templo orar, e no caminho eles encontrou uma pessoa que ficava sempre ali na porta pedindo dinheiro. Então, esse homem olhou para Pedro e João, achando que ia ganhar alguma coisa dele. O texto diz assim, fitando os olhos nele. Quer dizer, o necessitado estava olhando para Pedro e João, tipo assim, ele tem dinheiro e ele vai me dar. O texto até diz assim, esperando receber dele alguma coisa. Pedro olhou para ele, percebeu que ele estava ali com aquele coração recebedor e disse assim, olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levante e ande em nome de Jesus, o Nazareno. Sempre que você vem na presença de Deus, você tem que ter esse comportamento paralítico. Qual é o comportamento paralítico? Esperando receber dele alguma coisa. O problema é que muita gente aproxima de Jesus sem essa expectativa de receber. Fica pensando assim, quem sabe Deus pode fazer alguma coisa? Ah, será que eu sou tão merecedor de Deus me atender? Tem medo de esperar em Deus e ficar decepcionado. Quantas pessoas não fazem um pedido para Deus? Muito tempo. Por quê? Porque pediu alguma coisa lá atrás, Deus disse não ou espera, e ele ficou frustrado. Então ele perdeu essa capacidade de pedir, porque ele fica assim, se eu pedir, Deus não vai me atender, eu vou ficar decepcionado. Tem gente que deixou de pedir por medo de passar vergonha, fala assim, eu pedi isso para Deus. Cadê? Quando Deus te deu? Aí você passa vergonha. Tem gente que fica desconfiado, será que isso realmente é de Deus? Será que é de Deus eu pedir as coisas para Deus? Esteja pronto para receber hoje uma intervenção do céu sobre a sua vida, um milagre de Deus, uma resposta do Pai, um momento de transformação na sua vida. Como?
a gente se aproxima de Deus, de um rei, sem a expectativa de receber alguma coisa dele. Irmãos, no Antigo Testamento, pode ler, todo mundo que se apresentaram diante dos reis, sempre ia lá com uma expectativa de receber. Essa noite você veio aqui para dar ao Senhor sua adoração, seu louvor, seu culto, seu tempo, sua vida, você veio entregar, mas aqui, porque tem a presença de Deus, você vai sair daqui com suas necessidades supridas, porque ninguém que se aproxima do rei, sai da presença do rei, sem receber nada. Você deve se lembrar da história da rainha de Sabá. Ela foi toda pomposa diante do rei Salomão, levou um monte de presente. Quando ela foi embora, o rei deu muito mais presente para ela do que ela pôde receber. É assim, ó. Hoje você vai levar para sua casa muito mais do que você veio deixar aqui, muito mais do que as suas canções, o seu tempo. Você vai receber muito, muito mais. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. 3 estágios da oração: pedir, crer e receber. Tem gente que pede, mas não tem esperança de receber. Tem gente que pede, crê, mas na hora de receber trava. Qual deve ser a atitude do recebedor? O recebedor é aquele que anda olhando ao redor, procurando o milagre que está pronto para acontecer. Onde vai acontecer o milagre, Senhor? Onde é que o Senhor vai se mover? Fique atento, amigo, porque Deus tem muitas boas dádivas para dar para a sua vida. Então, o que nos atrapalha a receber? Tem algumas coisas que nos atrapalham a receber. Primeiro, só conseguimos receber aquilo que nós reconhecemos. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Deus está dizendo, a palavra está dizendo assim que algumas pessoas já não recebem porque elas não conseguem enxergar, elas não conseguem perceber, então elas não recebem. E tem muita gente que age assim hoje, né? Elas tiram, ela não sabe receber porque ela tira do senso de dar a sua importância. Por exemplo, tem pessoas que elas estão tão habilitadas em dar, ela nunca esteve no lado do receber. É alguém que só está aqui do lado de dar. Quando ela vai receber alguma coisa, ela fica constrangida. Quando ela vai receber alguma coisa, ela não se sente assim, que é merecedora daquilo que está recebendo. Por quê? Porque elas estão o tempo todo focadas em dar, em oferecer para os outros e atender a necessidade dos outros, que quando alguém dá alguma coisa para ela, ela não se sente merecedora. Mães são assim, pais são assim, pessoas responsáveis são assim. Se você é uma pessoa responsável, provavelmente você está levando muita gente nas suas costas. Se você é uma pessoa responsável, provavelmente você está carregando 1 tonelada nas suas costas. E como eu disse ainda há pouco, muitas vezes a gente tira o nosso valor desse lugar de só dar. Nossa, você é tão bonzinho, você está sempre me atendendo. Nossa, você está bonzinho, está sempre me dando. Nossa, você é bonzinho. E isso vai alimentando o nosso ego, isso vai alimentando a nossa alma, de maneira que a gente não quer frequentar o lugar de receber, porque a gente não conseguiu aprender, transicionar que receber do Pai é uma grande demonstração de amor dele por mim. Amigo, você não precisa agradar ninguém nessa terra. Você tem que agradar a Deus. É desse lugar que você vai receber todo o amor que você precisa, todo o reconhecimento que você precisa. A gente tem esse texto de Atos capítulo 20, versículo 37, que diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. É lógico. Tem coisa melhor do que a gente dar. Mas como você vai dar se você não tiver um coração recebedor? Como você vai ter para dar se você não tiver uma disposição de receber? Tem gente que fica constrangido em receber. Eu lutei muito tempo com isso. Receber um elogio, assim, não, isso é coisa de Deus. É coisa de Deus. Tudo que acontece na sua vida é coisa de Deus. Se alguém olhar e falar para você assim, nossa, como você é bonito, é coisa de Deus. Se alguém olhar para você e falar assim, nossa, como você é inteligente, é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus.
A gente tem medo de receber elogios, a gente tem medo de receber presente. Eu lutei muito tempo com isso, irmãos. Quando a pessoa me dava um elogio, quando eu recebia alguma coisa, eu falei assim, olha lá, já está querendo me comprar, olha lá, já está querendo me controlar. Olha lá, ó, já está, né? Os elogios, então, eu sempre falo assim, é Jesus, só Jesus na causa. Sim, é Jesus na causa. Mas entenda que você empregou um tempo para estudar, se preparar, você é um vaso. Se Deus for fazer alguma coisa na vida de alguém, Ele tem que usar um vaso, que seja você. Então, não é obra sua, mas você pode falar assim, ó, obrigado pelo elogio, glória a Deus por isso. Pronto, está resolvido. Nós perdemos essa capacidade de receber, porque nós sempre ficamos nesse lugar de suprir. Isso nos atrapalha a receber. Outra coisa que nos atrapalha a receber, não reconhecer que receber das pessoas é receber de Deus. Muitos de nós estamos esperando que um anjo desça do céu para entregar para você um pão, igual aconteceu com Jesus. Deus vai mandar uma pessoa na sua casa, Deus vai mandar alguém. Você precisa reconhecer que receber das pessoas é receber de Deus. Outra coisa que nos atrapalha a receber de Deus nos obriga à transformação. Então, muitas vezes nós não queremos receber muito de Deus, porque se nós recebemos muito de Deus, nós vamos ter que transformar a nossa vida. Como? Por exemplo, se você é uma pessoa assim que acha que todas as conquistas são pelas suas forças, e você começa a receber de Deus, então você vai ter que chegar nesse lugar e falar assim, Deus, obrigado. São muitas bênçãos, obrigado. E isso tem que transformar o seu coração de um coração duro, de um coração egoísta, para um coração quebrantado e dizer, eu não pude suprir minhas necessidades e eu precisei contar com a ajuda de Deus e Ele estava lá quando eu precisei. Muitos de nós não gostamos de receber das pessoas. Por quê? Porque às vezes a gente recebe de pessoas com as quais a gente está machucado. A gente recebe de pessoas as quais a gente não gosta delas. Então a gente não fica com medo de receber, porque se receber, você precisa ser transformado. Outra coisa que nos atrapalha a receber, por favor, atende aqui, diz que eu estou ocupado. Já faz 10 vezes que essa pessoa está ligando para mim. Ele está me atrapalhando até, obrigado. Diz que eu retorno amanhã. O que nos atrapalha a receber? Deixar de ser como criança no mundo espiritual. Digo na verdade, quem não receber o reino como uma criança. O que é isso? Receber com simplicidade. Acesse os recursos do céu com simplicidade. O que nos atrapalha a receber? A gente tem uma mente julgadora. Sabe, por que essa pessoa está me dando? Por que a gente fica lutando contra a intimidade? Porque quem dá alguma coisa para a gente se torna íntimo nosso. Se Deus te der alguma coisa, Ele vai se tornar íntimo seu. E muitas pessoas, elas ficam com essa mente julgadora. Isso atrapalha a gente receber. O que atrapalha a gente receber? A gente tem medo de se comprometer. Porque se você receber menos de Deus, você pode sair daqui falando assim, eu fiz uma oração, eu fui na igreja, eu dizimei, eu trabalhei, eu fiz isso, o ano todo, Deus não me deu nada. Mas se Deus abençoar a sua vida, você precisa se comprometer com Ele. E aí, meu amigo, é um ambiente de quebrantamento. Jesus, Ele estava indo para Jerusalém para morrer. Imagina a cabeça de Jesus, pensando em todas as coisas que ele ia enfrentar. Então, indo para Jerusalém, ele quis passar por Samaria. Mas quando ele chega na cidade de Samaria, os moradores impedem Jesus de entrar. Por que eles impediram Jesus de entrar? Porque eles não queriam se comprometer com Jesus. Muitos de nós não estamos abertos totalmente para receber de Deus. Porque se nós recebemos muitas graças de Deus, ou o nosso coração vai ser revelado como um coração de gratidão, ou o nosso coração vai ser revelado como ingratidão. Não queremos nos comprometer. O que nos atrapalha a receber? Por punição autoimposta. Sabe, tem pessoas que se acham que não é suficiente, assim, eu não fiz o suficiente para receber, eu não sou merecedor disso. Então ela começa a colocar uma punição autoimposta. Olha os meus erros, os meus pecados, os meus deslizes, os meus defeitos, os meus delitos, os meus pecados. Tem algumas pessoas que começam até a se comparar. O que elas fazem? Elas começam a se comparar com pessoas que são, assim, espiritualmente mais firmes, mais ativas,
E às vezes assim, não, aquela pode me receber, mas eu não posso receber. Entenda que Deus dá algo para a gente. Deus não dá para a gente porque nós somos bonzinhos, porque nós somos merecedores. Deus dá para você porque você é filho e filha de Deus. Quando Deus for dar alguma coisa para você, Ele não vai fazer igual o Papai Noel, computar todas as coisas boas que você fez no ano, para saber se você merece. Ele vai querer saber se veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele ora com você como filho de Deus. A relação de Deus conosco, irmãos, é simples assim. Pai, filho, pai, filho. Por isso, amigo, não se compare a ninguém. Por isso, não se desmereça diante de Deus. Porque tudo que você tem é Deus que te dá. É o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele saiu de casa, gastou toda a fortuna que tinha lá, tal. Ele está passando uma dificuldade muito grande e ele pensa em voltar. Quando ele pensa em voltar, ele diz assim, eu vou chegar para o meu pai e vou falar assim para o meu pai, pai, me deixa ser pelo menos como um jornaleiro seu, quer dizer, como um funcionário seu, um empregado seu. Porque ele percebeu que o pai era tão generoso que até os funcionários ele tratava bem. Ele falou assim, se o pai me tratar como ele trata um funcionário, para mim está muito bom. Mas quando ele chega em casa, é anel no dedo, é festa, é sandália, é roupa nova. Mas tinha um menino lá em casa, que ficou, aquele que a gente acha que é obediente em tudo. Sabe, aquele que não dá trabalho nenhum? Aquele que não traz preocupação nenhum? Quando ele viu isso, o filho que saiu de casa voltando, ele falou assim, pai, não é possível, eu estou aqui esses anos todos, faço tudo o que o senhor quer, o senhor nunca me deu um cabrito para eu poder celebrar com os meus amigos, agora volta esse imundo aí, ó, e o senhor faz essa festa para ele, não é possível? Você lembra da resposta do pai para o filho, né, que ficou em casa? Filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. O que nos atrapalha a receber? Pelo medo de perder o controle. Muitas pessoas aqui participaram da ativação, né, Impossibilidades Vencidas. Eu estou colecionando cada história. Tem algumas histórias que eu dou risada sozinho, me permita, viu? Eu assim, não acredito que essa pessoa foi para esse negócio com esse coração. Não vou falar direito o que eu fico pensando, não, senão você vai me julgar. Mas vou dizer para você, viu? Mas assim, eu vou dar, mas eu quero receber isso aqui, pai. Ó, eu vou dar, a gente quer controlar. Medo de perder o controle. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Quem você tem? O que você tem que não tenha sido recebido? E se recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse? Às vezes o orgulho nos afasta de receber. Tem pessoas que se comportam como a sunamita. A sunamita estava com seu filho morto em casa. Ela sai correndo para encontrar com o profeta. O profeta percebeu que a sunamita estava vindo. O profeta diz assim, Geazi, vai lá. Só que quando a sunamita chega diante de Geazi, não quer receber de Geazi. Tem muitas pessoas que não querem receber de Geazi. A gente quer escolher de quem a gente quer receber. E aí dá ruim. A gente perde o controle. De repente você está perdendo muitas bênçãos da parte de Deus, porque assim, Deus está mandando um Geazi na sua vida. Mas você olha para o Geazi e fala assim, não, eu quero o sacerdote. Eu quero o profeta. Eu quero falar com ele. Mas eu tenho aprendido nesses... Não são 22 anos de ministério, mas, amigo, tem experiência com Deus desde pequenininho. Deus coloca os seus milagres em pessoas que a sua alma não quer receber. Sabe quando o socorro vem daquela pessoa que você fala assim, não, Deus, não é possível que você levantou essa pessoa para me ajudar. Eu não quero receber dela. Eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse de outro jeito. Nós precisamos aprender a receber. Como aprendemos a receber? Primeiro, identificar as colheitas disponíveis.
O ser humano, qualquer homem, qualquer mulher, nunca se sentirá merecedor daquilo que não conquistou. É por isso que pessoas que ganham grandes fortunas, elas perdem rapidinho, não se sente merecedora. A gente só guarda, só cuida, a gente fica ali olhando, velando das coisas que o nosso braço conquistou. Tem muita gente boicotando heranças, fala assim, não pai, não quero nada que é seu, fica contigo. Eu já pensei assim, e olha que eu venho de uma família carente, muito carente. Chegou um tempo da minha vida que eu olhei para o meu pai e falei assim, não quero nada que venha desse homem. Não consegui identificar uma colheita que meu pai tinha semeado e que estava pronto para receber. É por isso que a gente fica boicotando as colheitas que a gente não plantou. Deus disse assim para Israel, olha, vocês vão entrar num tempo na vida de vocês, que vocês não vão precisar cavar cisternas para poder prensar uva, porque já vai estar lá. Vocês não vão precisar construir casas, porque as casas vão estar edificadas, vão ser muito boas. Você não vai ter que plantar uma vinha, porque se você não chegar lá, já vai ter uma vinha produzindo. É uma colheita que nós recebemos, que a gente não plantou. Sabe, todas as vezes que você identifica uma colheita, ela cresce. Jacó, por exemplo, diante das suas dificuldades, como ele orava? Ele não tinha tido uma experiência com Deus ainda. Então ele orava assim, ao Deus do meu pai, Abraão e Jacó. Abraão e Isaac. Ele tinha percepção de que Abraão foi amigo de Deus, Isaac caminhava com Deus, então ele semeou, e agora ele requeria a bênção de uma vida de retidão, de Abraão e de Isaac para a vida dele. Tem momentos que a gente precisa requerer as colheitas que alguém semeou na nossa vida, alguém plantou na nossa vida, e as colheitas estão prontas, é só você identificar. O povo hebreu, Moisés estava no monte recebendo pela segunda vez os 10 mandamentos, que a primeira ele quebrou as tábuas, você lembra da história, né? Então, o Deus fala assim para ele, esse povo teu aí, esse povo é terrível, tal, vou matar todos eles. Moisés diz assim, Deus, não faz isso não, porque se o Senhor fizer isso, o Senhor falou que ia abençoar a descendência de Abraão. Se o Senhor falou isso, todo mundo ficou sabendo, como é que o Senhor vai destruir a semente de Abraão? O Senhor não pode fazer isso não, porque senão o seu nome vai ficar ruim aí na praça. E a Bíblia diz que Deus acalmou o seu coração. Não é que Deus acalmou o seu coração. Deus estava conduzindo um relacionamento ali com Moisés, e ele percebeu que o coração de Moisés era um coração recebedor. Começa a requerer as promessas sobre a sua vida. Você sabe, muitos de nós não requeremos as promessas de Deus sobre a nossa vida, por quê? A gente se sente inadequado, a gente sente que está devendo, a gente sente que é pecador. Todas essas coisas nós somos, mas também nós somos filhos de Deus. Então, você pode olhar para a sua necessidade e falar assim, o sangue de Jesus está sobre mim. Esse negócio. Você pode olhar para uma ofensa e dizer assim, Senhor, não está ofendendo o meu nome, está ofendendo é o seu nome. Lembra aquele rei? Aquele rei recebeu uma carta do outro rei lá, falou assim, eu vou destruir vocês, vou fazer isso, o nome do Deus de vocês vão desaparecer. Ele pegou a cartinha dele, foi lá no templo e falou assim, está aqui as ofensas, Deus. O que você vai fazer com isso? Quando você não sabe que tem direito, você pede menos do que devia pedir. Quando você não reconhece as colheitas prontas que o reino de Deus já tem, os acessos que Deus já deu para você, você pede menos para Deus. Olha só, nesse mundo que nós estamos aqui, nós não estamos fugindo dele, nós estamos ocupando ele. Segundo, como aprendemos a receber, perseguir as promessas e as profecias. Se Deus disse que vai fazer uma coisa na sua vida, é só esperar, Ele vai fazer. Terceiro, como aprendemos a receber? Por estar completamente presente. Irmãos, isso aqui é um problema, é um desafio muito grande para todos nós. Por quê? Porque o momento é importante. Todo momento é importante. Só que hoje, nós estamos de corpo presente, mas não de alma e de espírito. Eu não sei se você está acessando o seu celular agora, as redes sociais. Mas você viu que isso é uma prática muito comum? Eu digo, eu preciso fazer isso. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa,
E eu estou preocupado porque uma pessoa mandou uma mensagem e parece que eu tenho a obrigação de responder rapidamente aquela mensagem. Às vezes a gente está numa mesa com a família, com os amigos, e a gente está vendo as redes sociais, quando a gente devia valorizar aquele momento. Irmãos, vai chegar um dia, que a gente vai estar sentado na mesa, e a gente vai olhar para a cadeira vazia. Puxa, por que ele foi morrer tão novo? Deixou a gente desse jeito? Valorize o momento. Quando você estiver num momento, se entregue para aquele momento, se doa para aquele momento, se esforce para estar naquele momento, porque se você não fizer isso, Deus não vai ser capaz de dar para você tudo o que Ele precisa dar, mas vai dar a partir daquele momento. Então, não divida a sua mente. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Quarto, como aprendemos a receber? Agradecer instantaneamente. A gratidão é a semente do mais. E a gente tem que aprender a agradecer assim, ó. Eu tenho lutado comigo mesmo, porque às vezes eu vejo as pessoas fazendo bem para a minha vida, e eu digo assim para as pessoas: nem sei como te agradecer. Não vou perguntar quantos aqui já levantaram a mão falando isso, não. Nem sei como te agradecer. Olha que resposta mais absurda. Como você não sabe como agradecer? Não tem como, está te faltando vocabulário para agradecer. Se você chega a essa conclusão, não tenho como te agradecer, era melhor você não ter aberto a boca. É melhor eu não abrir a boca. Porque quando você vai agradecer, você tem que pensar no bem que aquela pessoa está fazendo para você. Como ganhou um presente? Foi ouvida, foi atendida. Como isso te fez sentir? Tem alguma porção de alegria? Como você se sentiu com aquele momento? Se sentiu amado, respeitado, se sentiu acolhido? Então, como você vai chegar para a pessoa e falar assim: eu não tenho nem sei como te agradecer? É absurdo a gente falar isso. Pense no bem. Pense no bem. Se chegar para Deus e falar assim: Deus, nem sei, Pai, como te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem. É outro erro. O salmista, Davi, ele falava assim: Pai, quando eu olho os céus, estrelas, eu fico pensando na minha vida. O que o Senhor fez? O que a gente fez para o Senhor se importar com a gente? Sabe, você vai pensando sobre o bem que Deus fez para a sua vida, então seu vocabulário de agradecimento vai aumentando. Próxima vez que você estiver diante de uma pessoa e ela te fez algo muito legal para a sua vida, você não vai dizer mais: nem sei como te agradecer. Você vai dizer, vai pensar no que aquilo significa para você, o que aquilo te fez sentir, como seu coração se alegrou, se entristeceu, você sentiu acolhido, recebido, você sentiu bem. Só diga, assim: olha, isso que você fez para a minha vida, nunca ninguém fez, e eu fico olhando quanta coisa boa, a partir disso que você fez, vai acontecer na minha vida, na vida da minha família. Você é generoso, você é bom, você foi usado por Deus. Não é melhor do que você falar assim: eu nem sei como te agradecer? Na verdade, quando eu digo nem sei como agradecer, de repente você está querendo dizer para você mesmo: cara, eu queria te agradecer, mas eu não queria receber de você. E meus planos aqui eram receber de outro, então eu recebi de você, eu nem sei o que dizer para você assim, né? Melhore o seu vocabulário de gratidão. Como aprender a receber de Deus? Está completamente convencido de que Deus está trabalhando por você. Só aceita, Deus te abençoar. Porque você tem que ficar lutando que Deus não quer te abençoar, porque você tem que ficar lutando com o fato de que Deus quer te abençoar. Deus, se o Senhor quer me abençoar, abençoa, Pai, estou aqui, vou receber tudo que o Senhor tem. O Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto, diz o Salmo 85. O Senhor nos concederá felicidade, e a nossa terra produzirá farta colheita. Como nós podemos receber? Permita ser ministrado. Sabe, muitos de nós somos muito bons de ministrar, mas não somos bons para receber ministração. Ministrar,
abre aspas, servir alguém, fecha aspas, ser ministrado, receber de alguém. Jesus estava ali, era a sua última ceia com os discípulos, você conhece o texto, ele diz que ele partiu o pão, deu para cada um, serviu. Pegou o cálice, serviu cada um deles. Muitos de nós somos muito bons para ministrar, mas somos muito maus para receber a ministração. Abraão, Gênesis 14, conta a história de que ele lutou contra 4 reis e venceu. E Abraão já era um cara muito rico, muito famoso, mas quando ele vence esses 4 reis, ele consegue muito mais riquezas. Então ele está voltando para casa com muito dinheiro, com muita fama. Venceu 4 reis, mas ele pelo caminho, voltando para casa, ele encontra com um sacerdote chamado Melquisedeque. O cara já era abençoado, Abraão já tinha uma bênção de Deus, Abraão já era um cara rico, Abraão já, sim, tinha uma fama muito grande na terra, mas quando ele encontra um homem de Deus, ele diz assim: Deus, eu sou bastante abençoado, mas ainda tem um espaço na minha vida para o Senhor me abençoar mais. Então a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, e Melquisedeque abençoou a vida de Abraão. Estou aqui nessa noite para abençoar a sua vida, sua família, sua casa, seu trabalho, suas propriedades. Você vai receber de Deus abundantemente. Deixe espaço na sua vida para Deus te abençoar mais e mais. Por favor, fique em pé. Vamos terminar o nosso culto. Hoje Deus olha para nós e pergunta: você sabe receber? Se você souber receber, eu quero que você saiba que eu sei dar. Então o nosso desafio hoje, nessa noite, é desenvolver um coração recebedor. Não pedir menos do que Deus pode fazer, infinitamente mais, de tudo que pedimos ou pensamos na nossa vida. Não peça menos. Não peça menos. Se você chegar diante de Deus, pedir pouco, é melhor você não pedir nada. Você ofende Ele. É melhor a gente pedir coisas grandes para Deus, ouvir de Deus um não. Fala, não é para você isso. Ou ouvir de Deus assim, espere um pouco mais, do que a gente chegar diante de Deus e pedir pouco, pequenas porções. Feche os seus olhos, estenda a sua mão. Entra nesse lugar de recebedor, porque você está diante do Deus doador. Eu não sei qual é a sua dimensão, qual é o seu tamanho, mas nessa noite eu vim carregando aqui pão e vinho, para declarar essas bênçãos sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde. Aquilo que você tocar vai ser abençoado. Sua vida com Deus só vai crescer. O Senhor está levando você para um outro nível. O Senhor, Ele está te levando para um outro nível de intimidade. Apenas aprenda a receber. Deus está dando vitória para você. Deus está fazendo você vencer nas suas áreas de imoralidade. Deus está fazendo você vencer nas suas áreas problemáticas. Deus está fazendo você vencer esses comportamentos inadequados que você tem. Deus está fazendo você vencer essa enfermidade no seu corpo. Deus está fazendo você vencer essa ansiedade que está corroendo o seu coração. Deus está fazendo você vencer esse desespero. Vai haver uma coerência emocional em você, um equilíbrio, uma integridade emocional dentro de você. Eu sinto que Deus está tocando suas mãos agora, como se você estivesse recebendo alguma coisa dos céus. Se algumas coisas do que foi declarado aqui não está na sua lista, peça agora. Peça para Deus. Deus me dá. Deus me dá. Deus me dá. Dá para minha família, dá para minha casa,
dá para minha empresa. Deus, eu peço ao Senhor, este lugar, essa terra, para edificarmos aqui, ó Deus, um centro de adoração ao Senhor, um lugar de impulsionar as pessoas, um lugar de envio das pessoas para esse mundo. Senhor, me dá essa vitória, me dá essa terra, me dá esse monte. Eu não estou requerendo eles por causa do meu trabalho pelo Senhor. Eu estou pedindo por causa das suas misericórdias. Eu estou te pedindo porque muitos vieram antes de mim e trabalharam arduamente para ver nessa cidade uma igreja grande, florescente, influenciadora, transformadora de realidade. Deus está colocando a sua bênção na sua mão nesse momento. Você vai sentir Deus tocar, a sua bênção tocar a sua mão nessa noite. Receba um novo nível de graça, receba um novo nível de bem da parte de Deus, receba uma revelação, um ensino, receba novas finanças na sua vida, receba nova comunhão com Deus, receba uma nova disposição de entrega, receba um novo quebrantamento, receba o Espírito Santo de Deus na sua vida nessa noite. Ó Deus, Tu és o doador da vida, Tu és o doador de todas as coisas que temos em nossa vida. Nós queremos receber nessa noite tudo que está disponível no mundo espiritual, as curas, as restaurações, as bênçãos disponíveis, porque nós queremos Te render toda a honra, toda a glória, por todo o bem, por todo o benefício que o Senhor tem feito por cada um de nós. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sempre, sempre, sempre e para todo sempre. Amém. Cante essa canção. Vou dar um abraço em você na nossa recepção junto com os nossos pastores.